Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém, glória a Deus. Quero compartilhar nessa noite, essa segunda quinta-feira, falando sobre fé. Creio que é um tempo verdadeiramente de nós falarmos de fé, Vivemos em dias difíceis, trabalhosos, em que nós precisamos movimentar a nossa fé, porque a fé ela é algo vivo. A fé não é algo parado, não é algo paralisado. A fé é algo vivo, é algo verdadeiro, é algo que se move e que nos movimenta. E por isso que nós precisamos muito de ter fé. E precisamos todos os dias aumentar a nossa fé, Por tudo aquilo que nós vemos na palavra, tudo aquilo que nós ouvimos na palavra de Deus. Nós vemos que tudo foi criado pela fé. Tudo foi feito através da fé. Quando eu leio a palavra do Senhor, eu vejo que todos que passaram por diversas situações, boas, de abundância ou de dificuldade, eles tiveram que movimentar essa fé. Eles tiveram que entrar nesse lugar de fé. E Jesus é aquele que nos ensina a ter fé. E não só ter a fé, Porque a fé não é algo falado, a fé é algo vivido. Porque falar de fé é fácil. Falar, ler, escrever algumas coisas sobre fé é muito fácil. Mas viver a fé, fazer com que a fé seja viva, como a própria palavra diz, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Então são duas coisas, viva e ela é eficaz em tudo que ela fala. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11. Queria começar falando por aqui. E eu queria orar para que o Espírito Santo de Deus ministrasse o seu coração nessa noite. Se você achou, já abriu aí em Hebreus capítulo 11. Quero ler alguns versículos, mas eu quero orar também para que o Espírito Santo de Deus, ele ministre o nosso coração. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós exaltamos o teu nome. Tu és o Rei da glória, Senhor dos senhores. Tu és o governo das nossas vidas. Tu és o nosso general de guerra. Tu és o grande eu sou. Não há nenhuma batalha que o Senhor nunca venceu, porque tu és o grande Deus. Teu nome está acima de tudo, de todas as coisas, Pai. Não há outro nome com tanto poder, com tanta autoridade, Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra. Teu é o poder, tua é a glória. Todas as coisas foram fundamentadas no Senhor. Tudo está firmado no Senhor. Não existe outro fundamento. Não existe outro alicerce. O único fundamento firme, verdadeiro, é Cristo Jesus, é o Senhor, Pai. Portanto, nessa noite, ministra o nosso coração. Fala conosco através da sua palavra. Queima o nosso coração pela tua palavra. Que haja um fogo ardente dentro de nós, desejando a revelação da tua palavra, Pai. Que nós possamos ter a revelação da tua palavra em nós, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Tu tem liberdade na minha vida. Não sou nada, não tenho nada se não é o Senhor. O Senhor na minha vida, Pai. Tu és tudo que eu preciso, como nós louvamos nessa noite. Tu é tudo que nós necessitamos, Pai. Não existe outro lugar, Senhor, a não ser a tua presença, a não ser firmado na tua presença, a não ser com o Senhor, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença. E obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra que nos instrui, nos ensina, nos exorta, nos corrige, nos liberta, nos lava, nos transforma. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque nós temos esse pão vivo na mesa todo dia. Obrigado porque nós podemos nos alimentar dessa palavra que sustenta, que fortalece, que restaura, cura o ferido, ressuscita os mortos, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos ver a tua palavra. Abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. É pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Pai, que nós compreendemos a estatura, a medida, a largura e a profundidade do teu amor, Senhor. É pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém.
Hebreus capítulo 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. E pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Até aqui por enquanto. Amados, todas as vezes que eu leio Hebreus aqui no capítulo 11, eu posso ler inúmeras vezes, todos os dias, todo o tempo, e eu vejo aqui o poder da fé. Eu vejo, e o Senhor ministra no meu coração, quão poderosa é a fé. O quanto nós precisamos ter fé. O quanto a fé, ela é importante na vida do cristão. Porque o cristão que não tem fé não sabe para onde está indo. O cristão que não tem fé não consegue entender o propósito de Deus. Então aqui, no capítulo 11, fala que a fé, ela é um firme fundamento. Então aqui está falando que não é qualquer fundamento. Aqui nós não estamos falando de qualquer fé, nós não estamos falando de qualquer coisa. Mas nós estamos falando aqui nessa noite de algo que é um firme fundamento. É algo que fundamenta a nossa vida, é algo que firma a nossa vida. É algo que é como criar um alicerce firmado na rocha, onde Mateus 7:24 fala de uma casa construída na rocha, uma casa construída na areia. A fé é esse firme fundamento que você estabelece na sua vida. Você firma o firme fundamento da fé e você se firma nessa rocha que é Cristo Jesus. Então a fé, ela é esse fundamento capaz de nos firmar totalmente em Cristo Jesus. E a fé, ela é tão poderosa que mesmo em meio a caos, em meio a circunstância, em meio a dificuldade, ela pode se tornar algo inabalável. Ela pode se tornar algo que não muda. O que está do lado de fora não é capaz de mudar o que tem do lado de dentro quando a sua fé está firmada. Nada pode mudar, nada pode mudar, nada pode transportar essa fé. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite, porque quando fala de um fundamento, aqui fala de algo de que é das coisas que se esperam, mas a prova das coisas que não se vê. Olha que coisa louca, porque a palavra de Deus é muito louca, né? Você espera algo que você não vê. Você crê naquilo que você não está enxergando. É você crer naquilo que os seus olhos físicos não estão enxergando, mas você crê que aquilo vai acontecer. Você crê que Deus é poderoso para fazer aquilo que você não está vendo hoje. A fé, ela te movimenta a estar vivendo uma situação onde tudo diz que não. Mas por aquilo que ela não é aquilo que você está vendo e aquilo que está dizendo não. Ela é aquilo que Deus diz que tem que ser e vai ser. A fé, ela é algo que movimenta algo poderoso dentro de nós. E nós precisamos dessa fé. A fé nos revela, eu quero algumas coisas que eu anotei aqui. A fé nos revela os planos de Deus e nos dá a certeza das suas promessas. Olha que coisa tremenda. A fé nos revela os planos de Deus. Como é que nós podemos viver sem fé? Sem fé nós não conheceremos os planos de Deus. E a própria palavra de Deus fala que sem fé
é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível conhecer a Deus. Sem fé é impossível conhecer os propósitos de Deus. Sem fé é impossível você acreditar nas promessas de Deus. Por isso que nós lemos a palavra de Gênesis, Apocalipse, e nós vemos tantos homens, tantas mulheres que passaram por vários processos, aonde humanamente, fisicamente era impossível, mas pela fé se tornaram possíveis. Porque não é uma fé humana em mim, mas é uma fé em Cristo Jesus. É uma fé naquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. É acreditar e crer naquilo que Jesus viveu na terra, aquilo que Jesus passou nos ensinando na sua palavra, né? E eu vejo aqui que eu preciso ter essa fé. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, sem fé é impossível. Mas com fé tudo é possível. Amém? Então ele diz que tudo foi criado, os mundos físico e espiritual, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que se vê não foi feito do que aparente, não é a fé, não é aparência. A fé é algo vivo, a fé é algo visível, digo visível espiritualmente falando, porque nós podemos falar de fé e aparentemente não demonstrarmos essa fé. Mas a palavra fala que a fé ela não é aparente, não é por aquilo que se vê, mas é por aquilo que se vive, por aquilo que se manifesta e por aquilo que você crê, né? Porque a fé é crer em Jesus, é crer na palavra, é crer nas promessas. É por meio da fé que temos a certeza das promessas de Deus. Como é que nós vamos ter a certeza das promessas? Como é que nós vamos ter a certeza da palavra de Deus, do cumprimento da palavra? Como é que nós vamos ler Apocalipse de tudo que já está acontecendo sem fé? Nós não cremos na eternidade, mas com fé nós lemos, vemos o que está acontecendo e sabemos que existe um outro lugar, uma eternidade, um lugar esperado onde nós iremos adentrar esse lugar. E isso é pela fé, você crendo que existe esse lugar. E sabe o que eu fico vendo? Diante de muitos acontecimentos, muitas pessoas que não creem mais nesse lugar, que não têm fé suficiente para querer, que nós estamos aqui como peregrinos nessa terra, vamos passar por tudo que tivermos que passar, mas a fé nos leva a crer nas promessas, no propósito e na eternidade que o Senhor tem preparado para cada um de nós. A fé ela tem esse objetivo. Através da fé, nós conhecemos e confiamos no seu poder. O que é que gera um milagre na vida daquelas pessoas? Daquelas pessoas que precisavam de um milagre, precisavam de uma cura, precisavam de uma libertação, precisavam ser transformados. O que fez com que aquelas pessoas, com que aquela mulher do fluxo de sangue, o que fez com aquele paralítico, o que fez com aquele cego? Foi acreditar, foi crer no poder que havia em Jesus. E através daquela fé, acreditar que Jesus poderia curá-lo. Que Jesus poderia transformá-lo. Que Jesus poderia tirar ele daquele lugar e levantar ele daquele lugar e ele viver uma vida normal. A fé, ela tem esse poder, porque esse poder não está em nós. Esse poder está em Cristo. E nós precisamos dessa fé, porque através da fé, cremos naquilo que não vemos, mas cremos, porque a fé nos leva a crer. O que nos leva a crer? A fé. O que nos leva a acreditar no propósito? A fé. O que nos leva a acreditar nas promessas de Deus para a minha vida, para a minha casa? Eu já vivi um tempo onde parecia que as promessas nunca iam se cumprir, mas o que fez com que as promessas se cumprissem, algumas promessas se cumprissem na minha vida, nos dias difíceis, foi exatamente olhar para aquilo que Deus estava falando, não para aquilo que estava acontecendo. Olhar firmemente para o alvo, olhar firmemente para o Senhor, aquilo que era promessa para a minha casa, aquilo que era promessa para a minha família, aquilo que era promessa para a vida dos meus filhos, não era aquela circunstância, mas havia uma promessa. Por isso que a gente precisa dessa fé. Porque quando a gente não tem fé, a gente fica paralisado no problema.
A gente fica paralisado na frustração, a gente fica paralisado naquela circunstância difícil, a gente não vê saída, a gente não vê como fazer, não. Mas quando você tira os seus olhos daquilo que te paralisa e começa a olhar para as promessas, a palavra, o que a palavra diz a respeito da minha casa, o que a palavra diz a respeito da minha família, quando eu olho firmemente para as promessas do Senhor, eu estou dizendo, eu creio que tudo isso vai mudar, eu creio que tudo isso vai passar. Eu creio que essa situação não é para a morte, mas é para a vida. Porque eu creio nas promessas através da fé. Somente pela fé nós aproximamos de Deus. Aqui no versículo 11, no capítulo 11, versículo 6 diz isso, né? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Sem fé não tem como se aproximar de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós movimentamos dentro de nós dessa fé. Eu creio nesse Deus. Eu creio no poder dessa palavra. Eu creio no poder que há no nome de Jesus. E eu creio, eu carrego essa fé. Eu manifesto essa fé. Eu levo essa fé para onde eu vou. Eu faço dessa fé algo não lido, mas algo vivo dentro de mim. Porque a fé, ela é viva, como eu falei aqui no começo. A fé não pode ser fingida. Eu não posso fingir que tenho fé. Eu tenho que crer naquilo que eu estou declarando. É a mesma coisa que eu estar pregando aqui, descer daqui e não acreditar em nada. Eu tenho que crer naquilo que Deus está falando. E crer naquilo que as promessas de Deus estão falando a respeito da minha vida e daquilo que o Senhor tem preparado para mim. A fé sem obras, ela é morta. Romanos 14, 23, não precisa abrir. Mas não são as obras, e sim a sua fé que é viva. Não são as obras, é a fé que precisa ser viva em nós. Por isso que fala que a fé sem obras é morta. Então a fé precisa estar o que em nós? Viva. A fé precisa estar ativa em nós. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem dias que nós vamos precisar dessa manifestação de fé para poder passar por tudo aquilo que muitas vezes nós teremos que enfrentar. E que muitas vezes nós pensaremos, meu Deus, o que é isso? A fé precisa tirar você desse lugar. A fé vai movimentar, vai tirar você desse lugar onde você não vai se aprisionar, não vai ficar olhando para aquilo que está acontecendo, mas você vai estar movimentando essa fé dentro de você. Você vai estar declarando essa fé através da palavra, através das promessas, através daquilo que Deus está falando. Porque não é uma fé, vou repetir, não é uma fé em nós. Se fosse em nós, é falha, é humana. Porque o ser humano é falho, nós falhamos. Mas Deus não falha, Deus não muda, Deus não retrocede. A fé que Jesus está nos ensinando é a fé que Ele teve no Pai, mesmo nas circunstâncias difíceis que Ele passou na terra, mesmo em todo momento de dor, mesmo em todo momento de aflição da sua alma, mesmo quando Ele estava no Getsêmani, que Ele pensou, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Seja feita a tua vontade, porque era uma fé que não estava nele somente, mas era uma fé que estava no Pai. É dessa fé que eu estou falando aqui nessa noite, que é essa fé que nós precisamos ter. Fé nos leva a agir segundo a vontade de Deus. Hebreus 11, 8 diz isso. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. A fé nos leva a agir segundo a vontade de Deus. Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele obedeceu e creu naquilo que Deus estava falando, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Então a fé, você entende isso? Você está entendendo, igreja? Que a importância que nós precisamos da fé para poder fazer a vontade de Deus, ela vai nos levar sempre a fazer a vontade de Deus. Sempre que nós manifestamos a fé, sempre que nós falamos de fé, sempre que nós agimos com fé, nós estamos manifestando a vontade de Deus na nossa vida. Agir conforme a vontade de Deus, eles foram impulsionados por fé. Eles que eu digo,
todos eles aqui que a palavra fala, Hebreus 11 inteiro fala de homens, de mulheres que foram movimentados pela fé. Eles foram impulsionados por essa fé. Eles creram mesmo não vendo. Eles creram mesmo não alcançando as promessas, mas eles creram até o fim. E é isso que a palavra também fala. Aqueles que ficarem, aqueles que crerem até o fim, esses alcançarão o seu galardão. Na eternidade, não é na terra. A fé, isso também é muito importante, a fé considera Cristo acima de tudo. Hebreus 11, 26. Tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Olha isso, igreja. Olha o que essa palavra diz, que a fé, ela traz a grandeza de Deus, ela considera como Cristo acima de tudo. Ela coloca a soberania de Deus acima de tudo e de todas as coisas. E ele está dizendo aqui no versículo 26 que não existe maior riqueza. A maior riqueza é Cristo. A maior riqueza que nós temos é o Senhor. E olha que tremendo isso. Pela fé eles deixaram o Egito, não temendo a ira do rei. Eles não tiveram temor. Eles saíram do Egito. E a palavra fala assim, ficou firme, como vendo o invisível. Eles nem estavam vendo o que ia acontecer, mas eles estavam firmes em Cristo, crendo na palavra, crendo no Senhor. Essa é fé, é uma fé que nos leva a sempre colocar a soberania de Deus acima de todas as coisas. A colocar a grandeza de Deus, a colocar que Deus é soberano, que Deus é poderoso para fazer tudo, todas as coisas, em todas as circunstâncias. A fé gera em nós uma esperança acima do que qualquer coisa. Quem aqui que já não passou por uma situação difícil? Quem aqui já não passou por uma enfermidade? Quem aqui já não passou por um diagnóstico médico, mas chegou em casa, declarou sobre aquele diagnóstico, que a última palavra era de Deus, que Deus era o galardoador de todas as coisas, que Deus tinha soberania sobre aquele diagnóstico, e Deus foi lá e mudou o diagnóstico. Quem já não viveu, acredito que todo mundo já viveu isso um dia. E através dessa fé, nós entendemos que Deus, Ele muda tudo e todas as coisas. Ele muda qualquer diagnóstico, se for da vontade dEle, Ele muda. Se for da vontade dEle, Ele muda qualquer decreto. Deus, Ele é poderoso para mudar, não existe, eu nunca vi nenhum decreto que Deus não possa mudar. Eu não vi nada que Deus não possa transformar. A palavra inteira fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Porque Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Então a fé, ela gera em nós essa esperança. Uma esperança acima daquilo que nós estamos vivendo. Quem não está assustado quando liga a televisão? Quando vai no YouTube? Quando vê as redes sociais? Mas a fé, ela precisa gerar esperança em nós, e nós cremos a cada dia naquilo que a palavra de Deus está dizendo, daquilo que já está acontecendo. Não é o que está acontecendo que tem que nos mover, o que tem que nos mover é a palavra, é a fé que nós temos na palavra, que Ele voltará, que Ele virá, e Ele cumprirá toda a sua palavra. Então não é o que nós vemos com os nossos olhos humanos, mas é naquilo que nós cremos, naquilo que nós estamos enxergando, além da circunstância. É claro que nós temos que orar, claro que nós temos que interceder, claro que nós temos que ficar de prontidão, é claro que a gente tem que ficar atento a todas as coisas, mas existe palavra, existe uma promessa, existe um propósito, existe um cumprimento de tudo que está tudo escrito. Está tudo escrito e tudo vai se cumprir. A fé nos faz vencer grandes batalhas e alcançar milagres extraordinários. Hebreus 11, 32. Não, 30. Vamos ler o 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias.
Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. A fé nos faz vencer grandes batalhas. Olha o que aconteceu com as muralhas de Jericó. 7 dias caminhando, 7 dias do propósito, 7 dias sendo direcionado por Deus, 7 dias ouvindo a voz de Deus, e as muralhas de Jericó caíram pela fé. Quem talvez ali, eu não sei a quantidade de soldados andando naquele lugar, a quantidade de pessoas andando naquele lugar, talvez tinham incrédulos também, assim como quando Noé construiu a arca. Muitos incrédulos que nem imaginavam que uma gota de chuva, nem caía chuva naquele tempo. Mas para que tu está construindo isso? Mas Noé, pela fé, ouviu e obedeceu a Deus, assim como as muralhas de Jericó caíram. Tem coisa que parece que é loucura. Tem coisa que parece que não vai acontecer, e nós estamos vivendo isso. Tem muitas pessoas que não estão acreditando no que está acontecendo, e muitas pessoas que estão se distraindo, que estão olhando para as coisas, que estão se deslumbrando com outras coisas, ao invés de estarem ali, firmando ainda mais a sua fé em Cristo, buscando ainda mais da palavra, crendo ainda mais no Senhor, procurando ainda mais fazer a vontade do Senhor, porque é tudo muito claro daquilo que está acontecendo e daquilo que vai acontecer. Mas a gente não pode se distrair. Quando eu falo de não se distrair, não é que você não pode sair, você não pode. Não, mas você tem que estar em todo o tempo tendo discernimento espiritual do que está acontecendo. Discernir os tempos, discernir o que estamos vivendo, discernir os sinais, discernir as mudanças, discernir as estações. Nós precisamos buscar muito discernimento espiritual nesses dias, para que a gente possa não se perder e não se distrair sem discernimento. Porque a gente precisa fazer o quê? A vontade de Deus. E se a gente não tomar cuidado, a gente faz a nossa vontade, mas não faz a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é só estar dentro da igreja, é permanecer como igreja onde você estiver fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é estar só o tempo todo para lá, para cá, é permanecer naquilo que o Senhor está falando, é permanecer na palavra, é permanecer se santificando. Apocalipse fala que o injusto vai continuar sendo mais injusto, o sujo vai se sujar ainda mais, mas existe uma palavra para o justo, aonde o Senhor fala que o justo viverá da fé, e Ele diz que o justo seja ainda mais justo. Então uma palavra de justiça para mim e para você, que a gente permaneça ainda mais justo, mesmo que do lado o sujo se suje mais, o injusto seja mais injusto. Qual é a diferença? É que você é justo, é que você vive a justiça de Deus, é que você crê nas promessas, você crê na palavra, e você está aqui buscando fazer a vontade de Deus. Nós não estamos aqui só porque estamos no culto, porque é quinta, porque é domingo, ou porque tem Débora, ou porque tem reunião disso, tem reunião daquilo. Nós estamos buscando permanecer fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra, tocando pessoas, alcançando pessoas, que mais pessoas sejam salvas, que mais pessoas saiam do engano, que mais escama caiam dos olhos das pessoas, para que elas possam ser alcançadas por essa fé, e cumprindo assim o propósito de Deus. A fé fez, já li, alcançar os milagres extraordinários, como eu li aqui no 32, e o que direi de Gideão? Aqui diz no 32, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Olha o que a palavra de Deus fala, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Que coisa linda que o Senhor está nos ensinando, amado. O que o Senhor está fazendo conosco nesses dias, falando de fé. O Senhor está aqui testemunhando para mim e para você aquilo que os profetas venceram, aquilo que homens e mulheres como eu e você, aquilo que pessoas humanas como eu e você venceram em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, mas pela fé eles venceram.
Pela fé, eles continuaram acreditando na promessa. Pela fé, eles não deixaram titubear, eles não ficaram balançando nem para a direita nem para a esquerda, eles permaneceram firmes nas promessas do Senhor. Ele está dizendo aqui de alguns profetas, ele fala de alguns aqui. Ele mostra alguns grandes profetas que tiveram bastante destaques aqui. Fala de Débora, fala de Baraque, fala de Gideão, que olha, se nós formos olhar para a palavra de Deus e ver Gideão, com menos soldados ele pôde vencer a guerra. O que foi que venceu essa guerra se não foi a fé? Se não é naquilo que eles criam, que o exército do Senhor estava com eles naquele lugar. Não era quantidade de homens, não era quantidade de soldados, mas o Senhor sempre levanta um soldado de anjos com espada desembainhada de fogo ao nosso redor para guerrear as nossas guerras. Então eu vejo na palavra como que Josafá pôde vencer uma guerra adorando ao Senhor, tocando a trombeta, cantando cânticos. Como, amado, falando isso humanamente, fisicamente, não tinha nem arma suficiente, muito menos soldado. Mas pela fé naquilo que eles criam, que o general de guerra estava naquela guerra. O general de guerra estava posicionado na frente da guerra. Então aquela batalha já seria vencida, porque o general de guerra estava na guerra. A fé nos faz enxergar o general de guerra. A fé nos faz enxergar essa legião de anjos. A fé nos faz enxergar anjos com espadas. A fé nos faz enxergar, parece loucura, mas não é. Porque a fé nos faz enxergar isso. E a fé nos faz falar. A fé nos faz declarar. A fé nos faz profetizar. A fé faz com que você olhe para alguém que está deitado, doente, com uma doença, com uma enfermidade. A fé faz você profetizar que aquela pessoa vai se levantar e vai ser curada. Basta só uma palavra. A própria palavra de Deus fala, basta só uma palavra de quem? Do Senhor. Uma palavra de Deus e toda aquela situação muda. Tudo aquilo pode mudar. Só que nós precisamos movimentar, falar dessa fé. Não apenas ler a fé, que lindo, eu acho lindo, eu fico maravilhada. Falo, meu Deus, que fé é essa? Que coisa linda, coisa tremenda. Gideão, Josafá, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, na guerra, nas maiores batalhas, nas maiores lutas. Vê eles vencendo aquela guerra com aquela quantidade de soldado. Vê o próprio Davi, acabando de chegar em casa, cansado de uma guerra. Chegou lá, estava tudo, cadê minha família, cadê minhas coisas, tudo queimado, roubaram, pegaram meus filhos, pegaram as mulheres, saquearam tudo. Vamos voltar para lá, porque nós vamos buscar a nossa família. Sabe o que é isso? É fé. Sabe, não é olhar para o tamanho do problema, para o tamanho da guerra, mas existe uma causa ali. Davi, quando olhou, falou assim, saquearam tudo, queimaram tudo, roubaram tudo. Cadê nossas mulheres, os filhos? É nem descansar de uma guerra e ter que voltar para guerrear uma outra guerra. Isso é fé. É não parar por causa de um problema. É não parar por causa de uma ofensa. É não parar por causa de uma dor. É não parar por causa de alguém falou, porque alguém não fez, porque alguém não creu. Eu creio, se você crê já basta. Se um crê, já basta. Se um estiver na brecha, a palavra fala que Deus está procurando um para se colocar na brecha. Ele não está falando de uma multidão, ele está falando de um para se colocar na brecha. Então a fé, ela nos movimenta. Mas a gente tem que, ela movimenta, mas você também tem que se movimentar. Nós precisamos nos movimentar nessa fé. Uma fé falada, uma fé que crê. Quando eu estava lendo hoje, eu não vou ler porque não vai dar tempo. Quando eu estava lendo hoje Josué no capítulo 1, Deus me falou muito sobre Josué. Deus falou comigo, olha, eu vou te dar um grande exemplo de um homem de fé, que teve que ter muita coragem. Foi Josué, que estava ali com Moisés, o libertador, um homem ali que foi exemplo para Josué, que Josué viu tanto milagre, viu tanta coisa, de repente o seu líder morre. De repente ele tem que tomar o lugar daquele líder, de repente ele tem que se posicionar agora como líder daquele povo, que deu tanto trabalho para Moisés, que fez tanta coisa para Moisés, agora é ele que tem que colocar nessa brecha.
Mas Deus é um Deus tremendo que Ele orienta, Ele anima, Ele fortalece, Ele fala todas as estratégias para Josué. É lindo quando você lê o capítulo 1, Deus falando para ele tudo. Antes dele se posicionar, Deus fala, peraí, tenha bom ânimo, tenha coragem, não olhe para a direita e para a esquerda, medita na palavra de dia e de noite. Deus dando todas as estratégias para Josué, para que ele pudesse agora se posicionar como líder daquele povo. E Josué, ele creu em tudo que Deus estava falando. Ele não olhou para trás e falou, meu Deus, e agora? Não, eu não vou, não posso. Ele simplesmente creu. Ele teve fé suficiente para crer que o mesmo Deus que foi com Moisés era o mesmo Deus que seria com ele em qualquer outra circunstância. E o que fez com que Josué caminhasse debaixo de uma fé sobrenatural foi porque ele creu. Foi porque ele acreditou em tudo aquilo que o Senhor estava falando para ele. Ensinando como que você vai conduzir o povo. Como que você vai direcionar esse povo. Não vai desanimar, Josué. Precisa ter coragem. Precisa ficar atento. Presta atenção em tudo que eu estou te falando. E você vai fazer com que esse povo pare de adorar outros deuses e venha adorar o seu Deus. Olha que fé. Olha que exemplo de fé maravilhoso para nós. No momento de, talvez Josué estava ainda no luto por Moisés. Eu acredito que dentro do coração dele, humanamente falando, ele deve ter tido medo sim, ele deve ter ficado inseguro sim. Ele deve ter falado, meu Deus, que responsabilidade. Meu Deus do céu, como é que eu vou caminhar com todo esse povo? Mas não, ele ouviu tudo que Deus orientou. Tudo que Deus falou para ele, ele falou, eis-me aqui, Senhor. O mesmo Deus que foi com Moisés, é o Deus que vai estar comigo em todas as batalhas, por onde eu for. Por isso que eu entendo que quando Moisés, ele junta o povo lá e fala para todo o povo, você eu não sei, você eu não sei, você eu não sei. Mas eu tenho uma decisão dentro de mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque isso é fé, é convicção de quem você serve. É convicção de quem é seu Deus. É convicção das promessas que Deus tem na sua vida. É convicção daquilo que Deus é fiel para cumprir na sua vida. Amém, igreja? Você consegue entender que, olha o que o Senhor fala aqui para Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Olha o que Deus está falando para Josué. Deus está falando para ele assim, olha, Deus não está falando para ele assim que vai ser tudo mil maravilhas. Deus não está falando para esse Josué, você vai ser um empresário, Josué, você vai adquirir riqueza, Josué vai ser... Não, Deus está falando para ele já das guerras que ele vai ter que enfrentar e tem que ser firme. Deus já está ajustando as armaduras de Josué antes mesmo de assumir a liderança. Deus já está orientando Josué, posicionando ele, alinhando ele, ajustando ele para aquilo que ele ainda iria viver. E olha como Deus é maravilhoso. Deus não joga Josué no meio do fogo, mas ele orienta. Quem Deus chama, Deus orienta. Quem Deus escolhe, fala pode ir, Deus fala vai. Deus dá instrução. Deus fala como fazer. Deus, ele desenha. Amado, Deus é tão tremendo que se preciso for, Deus até desenha para você entender que Ele está te chamando. Deus até desenha. Eu vejo aqui, parece até desenho de Josué, aqui parece que estava desenhando, bom ânimo. Por que bom ânimo? Porque Deus sabia que não era fácil conduzir o povo. O próprio Deus viu tudo que Moisés passou. Então Ele fala, olha, tenha bom ânimo. Mas Ele fala algo muito tremendo aqui, que nós lemos aqui, né? Da palavra de Deus, não se aparte dela, nem de dia, nem de noite. Para que tenha o quê? Cuidado. Tenha cuidado de fazer tudo conforme a palavra. Sabe qual que é o problema do homem? Que o homem, ele quer distorcer até aquilo que é da palavra de Deus. Por quê? Porque ele quer fazer a palavra conforme ele, não conforme Deus. Ele quer fazer a palavra conforme aquilo que agrada a ele. Conforme aquilo que massageia o ego dele. E Deus não, olha o que Deus faz com Josué aqui. Josué, é uma batalha. Josué, você vai ter que enfrentar muitas coisas, mas peraí,
eu estou contigo, você vai meditar na palavra, de dia e de noite, não vai se apartar dela. E quer ser próspero? Medita na palavra dia e noite. Quer ser prudente? Pegue a palavra de dia e de noite. Faz tudo quanto está escrito nela. Você vai guiar o povo conforme tudo quanto está escrito nessa palavra. E você vai ver o quanto você vai ser próspero. E vai poder conduzir esse povo. Você já pensou? Eu fiquei pensando hoje lá dentro do meu quarto. Falei, Deus, Ele desenhou para nós até o que nós temos que fazer. E se nós entendemos, se cada líder, cada pastor, cada homem de Deus, cada mulher de Deus, entender o que Deus está falando, a única coisa que Ele está apontando para nós é o quê? Faça conforme eu estou falando. Faça conforme eu estou te dizendo aqui, você vai conduzir o povo. Você vai levar esse povo a andar num caminho de justiça e de verdade. Se você fizer tudo quanto está escrito aqui. O problema é que as pessoas querem enfeitar, as pessoas querem criar, as pessoas querem fazer movimento, as pessoas querem criar coisas para as pessoas irem para a igreja. Amado, de verdade, eu já vivi isso. E a única coisa que traz uma pessoa verdadeiramente para uma igreja, para ter um encontro com o Senhor, é a palavra. É a transformação, é o Espírito Santo de Deus que convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. E faz com que a pessoa verdadeiramente, ela tenha um encontro com Deus. E quando ela tem esse encontro com Deus, ela é essa pessoa que ela procura sempre estar buscando fazer a vontade do Senhor. Porque a fé nos leva para esse lugar. Amém? Então Josué foi aquele que foi instruído por Deus, e o Senhor falava para ele, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha o que ele estava dizendo, se esforça Josué, tem bom ânimo. Por que ele estava falando isso? Porque ele sabia que existem momentos de cansaço, momentos de desânimo, momento de luta, de querer parar. E ele falou ainda para Josué assim, não pasme, porque Josué iria ver coisas que ele ainda não tinha visto, talvez com Moisés. E ele ia vivenciar ele mesmo agora como líder. Porque uma coisa é você estar andando debaixo de um líder, que vai na frente como escudo. A outra coisa é quando Deus coloca você na frente como escudo para um povo atrás. Está me entendendo? Existe uma grande diferença. Agora é Josué na frente do povo. Agora é um povo atrás de Josué que ele vai ter que conduzir. Mas o Senhor fala para ele, não pasme com nada, não se engane com nada, não se perca com nada, mas permaneça firme. Nem te espantes com nada. Eu fiquei imaginando hoje lá pensando, falei, meu Deus, para Deus falar para ele não se espantar, é porque Josué realmente, aí você vai ler a palavra, você vê misericórdia. Como é que o povo estava aqui adorando, agora já está ali adorando outros deuses? Não se espante, Josué. Eu te avisei lá no capítulo 1. Não se espante, porque você ainda vai ver muita coisa. E eu quero falar para mim e para você nessa noite. Não se espante, porque nós ainda iremos ver muitas coisas. Mas nós temos uma palavra que nos conduz ao caminho da vida eterna. Nós temos aqui uma direção, nós temos um percurso. Nós temos aquilo que o Senhor está falando para Moisés, para Josué. Ele fala para mim e para você. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E não é um jargão de uma palavra. O Senhor é contigo por onde andares, porque Ele te orienta antes. Ele te instrui antes. Ele te fala tudo como vai ser antes. Mas Ele diz o quê? Sou contigo. É o que eu estou falando assim, tu vai entrar num fogo danado. Tu vai entrar dentro da fornalha. Tu vai entrar lá dentro da cova dos leões. Mas aí ele está dizendo assim, mas pode entrar porque eu sou contigo. Meu Deus, eu fiquei imaginando isso, sabia, gente? Falei, meu Deus, Deus é engraçado demais. Vai para a cova, vai para a cova dos leões, vai para a fornalha, mas eu sou contigo. É uma fé sobrenatural para você entrar dentro desse lugar e crer que os leões não são capazes de te tocar. E mesmo se tocar, você continua crendo que Ele é Deus. E mesmo se o fogo aumentar 7 vezes mais, Sadraque, Mesaque e Abidnego falou o quê? Não me dobrarei diante de outros deuses. É isso que o Senhor está chamando cada um de nós aqui nesses dias e nesse tempo.
mesmo que o fogo e a fornalha aumente 7 vezes mais, não nos dobraremos diante de outros deuses. Adorarás somente ao Senhor. E nós cremos na palavra que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Jesus. É isso que a palavra de Deus nos ensina, e eu quero deixar essa palavra no seu coração sobre fé. Sobre essa fé, não uma fé natural, que vai num curso natural, mas uma fé sobrenatural, que vai além da circunstância, que vai além da medicina, que vai além das dificuldades, que vai além do nosso humano. É essa fé que precisa nos movimentar nos dias que 7 vezes mais a fornalha vai se aumentar. As coisas vão acontecer. E eu quero te incentivar e te convidar, nessa noite, e não só nessa noite, mas nesses dias, a viver essa fé, a buscar essa fé, a entrar nesse lugar de fé, a desejar, Senhor, eu quero mesmo essa fé. Às vezes a gente tem fé, a gente tem medo de pedir, Deus, aumenta a nossa fé, porque você sabe que se aumentar a fé, vai aumentar a prova. Se aumentar a fé, vai aumentar o fogo. Mas não tenha medo disso, porque aquele que te promete é fiel para cumprir. Aquele que vai aumentar a sua fé, vai aumentar o fogo, ou o que vai acontecer, vai estar contigo onde você estiver. Então você não tem que temer a nada. Nós temos apenas que nos dobrar diante de Deus e adorar ainda mais. Adore ainda mais, glorifique ainda mais, busque ainda mais, cante canções ao Senhor ainda mais. Sabe, amado, nós, desses dias, são dias de nós entrarmos dentro desse lugar. Eu tenho entrado dentro desses lugares. Eu fui para o hospital ficar com a Bia de terça para quarta-feira, e dentro do quarto só tinha eu e ela. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu e a Bia, vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o Senhor nesse lugar, vamos declarar a glória de Deus dentro desse ambiente. E quando eu saí de lá na quarta-feira, eu falei, Bia, Deus vai nos surpreender, Deus vai nos surpreender, porque esse é o Deus que eu creio, né? E a neném, ela ia ficar lá até final de semana. O médico já tinha falado para a Bia, ela não vai sair, eu vou te dar alta, você vai embora. Bebê não vai sair porque precisa, tem que tomar, tem que fazer. E eu orei junto com o Lu, com a Bia, antes de vir embora, eu orei e falei, Deus, o Senhor é o Deus que surpreende. O Senhor é o Deus que pode falar hoje, amanhã, depois da manhã, e a gente vai glorificar do mesmo jeito. Se tiver que ficar, nós vamos glorificar, mas eu sei que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. Porque qual é o pai e a mãe que quer sair do hospital de alta e deixar o seu bebê no hospital? E eles estavam tristes, chorando bastante, mas Deus, que tudo pode, que tudo faz, surpreendeu. Porque quando a Bia foi hoje para amamentar a neném, a médica já tinha assinado a alta para ela poder trazer a bebê dela para casa. E eu glorifiquei o nome do Senhor com tanta intensidade, porque eu desci no elevador falando para Deus, me surpreende, Deus. Fui na recepção, falei, deixa eu ver a neném, eu quero orar pela neném. Posso entrar lá para orar pela neném? Aí ela falou, você pode ir lá interceder. Eu falei, tá bom, eu vou interceder. Eu vou crendo, fui crendo, entrei dentro do carro, falei para o pastor, Deus precisa nos surpreender, Deus vai nos surpreender. Sabe por quê, amado? Se nesses dias a gente não movimentar essa fé, a gente vai entrar debaixo de julgo, a gente vai entrar debaixo de decreto, a gente vai entrar debaixo de um monte de coisa que não é de Deus. E a gente precisa ter essa palavra e ter essa firmeza, essa fé dentro de nós, que vai mudar os ambientes, que vai tirar as coisas de um ambiente e colocar num ambiente de Deus. Não é um ambiente humano, mas é um ambiente de Deus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar, para que a gente possa terminar orando, para que o Espírito Santo de Deus ministre essa fé no seu coração. Eu sei que é uma palavra muito simples, eu sei que é algo muito simples de Deus, mas Deus é simples, né? Deus está nas coisas simples, Deus está na simplicidade, mas não é simplicidade, é profundidade. Deus, Ele é profundidade, e é o que Deus quer nos levar nesses dias, é para uma profundidade, porque é nessas profundidades que Deus revela essa fé, que Deus mexe conosco, que Deus ministra o nosso coração. Eu oro nessa noite para que o Espírito Santo de Deus ative essa fé no seu coração. Ative dentro do seu espírito, nem no seu coração, porque o coração é enganoso. Que essa fé ative o seu espírito nessa noite. Que seu espírito seja movido por essa fé.
Que seu espírito seja movido por essa fé naquilo que não está vendo hoje, naquilo que não está acontecendo ainda hoje, naquilo que parece impossível ainda hoje, mas que a fé ativada no seu espírito já vê as coisas acontecendo conforme a vontade de Deus, já vê as coisas mudando, já vê as coisas transformando, já vê o agir de Deus, já vê o milagre de Deus, já começa a ver o extraordinário de Deus, já começa a ver o sobrenatural de Deus. É essa fé que eu quero que nessa noite seja ativado no seu espírito nessa noite. Que teu espírito seja ativado por uma fé que vai te movimentar a andar em lugares comuns, mas vivendo uma fé sobrenatural. Essa fé sobrenatural no seu espírito ativado, que vai fazer você entrar em ambientes naturais e fazer daquele ambiente um ambiente sobrenatural de Deus. Essa fé ativada no seu espírito, que vai fazer com que a sua boca fale e profetize aquilo que está na palavra de Deus se cumprir na sua vida, se cumprir aonde você for, aonde você colocar a planta dos seus pés. Eu oro nessa noite para que essa fé mova o teu espírito, o espírito que foi soprado dentro de você, a viver algo que você nunca viveu, a falar algo que você nunca teve coragem de falar no seu natural, a andar em ambientes que você nunca acreditou que aquele ambiente poderia mudar, a levar você a fazer coisas que você nunca fez, porque o seu natural sempre te impediu de entrar no sobrenatural de Deus. Eu oro nessa noite para que essa fé ative o seu espírito para entrar nesse lugar, a entrar nesse lugar que vai trazer a existência aquilo que não existe, vai trazer vida onde não há vida, vai trazer cura aonde há enfermidade, vai trazer transformação aonde tudo está distorcido. Uma fé no seu espírito que vai fazer com que você se mova não por aquilo que você vê, nem por aquilo que você ouve, mas por aquilo que o seu espírito está se movimentando dentro de você, através daquilo que Deus está falando para o seu espírito. Porque Deus está falando conosco, Deus está falando com a igreja, Deus está querendo nos tirar de um lugar natural, de um olhar natural, de um pensamento natural, de uma vida natural, para vivermos uma vida sobrenatural, além do natural, além daquilo que vemos, mas aquilo que nós cremos que alcançaremos e entraremos e andaremos. É nesse lugar que o Senhor está nos chamando. Se você crê nisso, seu espírito entende o que Ele está falando. Eu creio que o teu espírito está entendendo o que o Espírito está falando para a igreja, porque o Espírito está dizendo para mim e para você desse lugar. E sabe por que o seu espírito entende? Porque o seu espírito sabe aonde é a origem dele. A origem dele não é no natural da terra, a origem dele não é terrena, a origem dele é lá no sobrenatural, nas regiões celestes, é lá em cima, é do alto que o nosso espírito veio daquele lugar e voltará para o seu lugar de origem. É lá que ele voltará. Por isso que muitas vezes quando eu adoro ao Senhor, eu falo: Deus, me tira do humano e me leva nesse lugar espiritual, porque a tua palavra diz que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. É adorá-lo em espírito e em verdade. Isso não é natural. E se nós não entendemos o que Deus está falando, é por isso que Ele diz que a nossa carne, o nosso humano, entende as coisas dessa terra, mas o nosso espírito não. O nosso espírito entende aquilo que é celestial. O nosso espírito ouve um comando espiritual. O nosso espírito discerne aquilo que é espiritual. O nosso espírito se movimenta naquilo que é espiritual. E que ainda que a nossa carne não entende, porque nós vivemos nessa terra, mas o nosso espírito entende de onde ele veio, ele entende a linguagem do céu, ele entende o que o Espírito está falando, ele entende o que a palavra está revelando, ele entende tudo aquilo que o Senhor está descrevendo nesses dias, ele entende. Por isso que o Senhor nos chama não para andarmos na carne,
mas para andarmos no Espírito. Porque o Espírito faz a vontade do Pai, o Espírito faz a vontade de Deus. Pai, eu oro nessa noite, para que o Senhor visite as nossas vidas nesse lugar. Que nós possamos compreender, Senhor, que a fé é exatamente a medida e a estatura do Senhor em nós. Que a fé que nós precisamos nos movimentar não é uma fé circunstancial, não é uma fé fingida, não é uma fé de aparência, é uma fé viva e eficaz. É uma fé onde as coisas acontecem. É uma fé onde nós entramos nesse lugar. É uma fé onde nós acessamos o lugar em Deus e trazemos desse lugar a existência aquilo que ainda não existe. Pela fé nós acessamos esse lugar. Pela fé nós entramos em dimensões espirituais que não pode ser acessada humanamente falando, mas pelo Espírito nós entendemos as dimensões do céu. Espírito Santo de Deus, pela fé nós entendemos que Paulo alcançou o terceiro céu. Nós entendemos, Espírito Santo de Deus, que a fé é poderosa, que a fé é extraordinária, que a fé é algo imutável, porque Deus é um Deus que não muda. Pela fé nós compreendemos que homens e mulheres natural venceram guerras impossíveis de se vencer. Pela fé nós entendemos que uma geração de profetas, uma geração de homens, mulheres e crianças andaram em um lugar sobrenatural, jamais conhecido humanamente. Pela fé nós entendemos, pela Tua palavra, Deus, que quantos soldados se levantaram, quantos soldados se levantaram para guerrear, sem ter esperança de vencer a guerra, porque o número de inimigos era muito, muito, muito maior. Mas pela fé, Senhor, os inimigos, Senhor, o Seu colocava emboscadas para cegar o inimigo, e guerras eram vencidas. Eu não sei, Senhor, qual é a guerra, a batalha pessoal de cada um, mas eu sei que o Senhor tem uma medida de fé para cada um, mas não uma medida natural, uma medida sobrenatural. Um lugar sobrenatural para se entrar, um lugar sobrenatural para se acessar. Esse lugar aonde nas regiões celestiais há anjos guerreando, brigando, tentando segurar as bênçãos para descer sobre a sua vida. É nesse lugar que nós entramos e acessamos. É nesse lugar que o Espírito Santo de Deus está nos convidando. É nesse lugar para acessar. Acesse, você tem livre acesso a esse lugar. Você pode acessar essa fé, você pode se movimentar nessa fé, você pode ver o impossível acontecer, você pode ver o extraordinário de Deus acontecer na sua vida através dessa fé. E por isso que Ele te convida, o Espírito Santo de Deus nos convida a não viver mais de natural, a não viver mais com os olhos fitados nas coisas dessa terra, com os olhos fitados nesse lugar, mas com os olhos fitados nele, agarrados nele, abraçados nele, seguros nele, olhando totalmente para os seus olhos como chama de fogo, o fogo que nos consome, o fogo que nos fortalece, o fogo que arde em nós, a chama do teu amor. É para essa fé que eu quero te chamar nessa noite. É essa fé que eu quero te chamar, aonde os olhos como chama de fogo, olhe para dentro de você e te consuma, e você entenda o que é que Deus está te dizendo nessa noite.
Espírito Santo de Deus, tem liberdade na sua igreja nessa noite. Eu entendo porque o Senhor chamou João. Sobe, sobe, João, porque daqui de baixo você não tem possibilidade de enxergar o que eu tenho para te mostrar além da terra. Sobe, João, sobe, João, sobe, que eu vou te revelar o que tem aqui. O que vai acontecer na terra, eu tenho aqui para te revelar. Sobe nesse lugar e você vai ver o que eu tenho para te revelar nesse lugar. Não é um lugar natural, você já viu um monte de coisa na terra, mas sobe, João, porque daqui você vai escrever muitas coisas, João. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. É subir nesse lugar. E não tenha medo de se lançar nesse lugar. Não tenha medo de subir nesse lugar. Que o mesmo que sobe contigo neste lugar, te segura neste lugar, te revela neste lugar, te mostra coisas neste lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. E que você que já está nesse lugar, você vai adorar Ele nesse lugar. Não no lugar de coisas comuns, não no lugar de coisas naturais, mas no lugar aonde os anjos jogam as suas coroas aos pés dele e declaram: Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Neste lugar, aonde é um lugar santo, aonde todos se rendem, aonde que não há coroa, não há maior e menor, porque todos lançam as suas coroas aos seus pés para declarar a sua santidade, a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, um lugar de santidade. Esse lugar, esse lugar, esse lugar, esse lugar que te revela, é o lugar que te revela o oculto e o profundo. É o lugar que te revela aquilo que está por vir, aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está falando. É nesse lugar. Eu quero te chamar para esse lugar, a movimentar a sua fé nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar.
manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. E Eva se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Glória a Deus, aleluia, amém. Podemos degustar essa palavra, podemos compartilhar ela mais tarde, né? Você possa assistir lá de novo, compartilhar. A fé é isso, amado. Cada dia nós vamos nos aprofundando muito mais naquilo que Deus quer, amém? Amanhã tem adoração, oração e adoração na igreja às 20 horas, amém? Você que gosta de adoração, às 19h30 nós estamos aqui. O pessoal está aqui da adoração e oração para a manifestação do Espírito Santo, amém? Às 19h30, amém?
Tem uma adoração aqui, uma sala de adoração e de muita revelação, eu creio. Então eu te convido para estar aqui. Você que gosta, você que está aí nos ouvindo aí na internet, você está convidado. A Zela Vitrine está aqui, Rua Otacília da Luz, número 68. Ô pastor, vamos orar, né? Vou deixar para domingo. Vou orar hoje. É hoje seu aniversário. A pastora está fazendo 55. Ó que menina. Você vê se eu quero escapar dessa, não teve jeito, amém? Pastora Neide, amém? Glória a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida dela, amém? A gente sabe a caminhada, nós acreditamos no teu chamado, acreditamos que Deus ele é na tua vida, amém? Que você continue aí marchando, e a gente deseja que o Senhor cortine o céu. A Bíblia fala que o Senhor ele sabe, e Ele conclui com aquilo que está no nosso coração. Os Salmos fala que Deus ele vai fazer aquilo que está estabelecido no nosso coração, que o Senhor faça isso no teu coração. Saiba os teus projetos, sonhos e realize todos eles. Que haja muita saúde na tua vida, muita prosperidade, muita revelação do Senhor. Que você continue sendo um instrumento de Deus nessa terra para a manifestação do Espírito, a manifestação do Cristo verdadeiro. Nós declaramos, Senhor, toda sorte de bem sobre a vida dela. Pai, nós declaramos, Senhor, que em nome de Jesus é um tempo que acessar as 55 é um tempo de um acesso melhor, um outro acesso. Deus está abrindo um novo tempo na tua vida, e que você se posicione só e continue deixando Ele te forjar, deixando Ele te aperfeiçoar naquilo que Ele quer. Não tenha medo, não olhe para as coisas velhas, deixe os despojos velhos, Senhor. Aquilo foi um tempo, mas agora Deus está te colocando coisas novas nas tuas mãos. Deus está te colocando ferramentas novas, armas novas na sua mão, pastora, para que o Senhor possa autorizar e Deus te usar. Porque o Senhor capacita cada dia você, pode ter certeza, que todos os espíritos de enfermidade, tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que vem contra a palavra, contra os conhecimentos de Deus, nós declaramos não prosperar. Tudo aquilo que possa ir ao contrário de que Deus quer na tua vida, nós repreendemos hoje e te colocamos em pé com a espada desembainhada, com a espada que é a palavra do Senhor, para profetizar e para falar daquilo que o Senhor coloca na tua boca. Nós declaramos, Senhor, que em nome de Jesus é um tempo novo na pastora, que ela vai avançar. Como a pastora falou que Josué estava ali num tempo de avançar, e talvez ele estava ali e tinha um líder, mas agora o líder não está mais, agora é o tempo de você avançar. Viu, Josué? Medita em dia e noite na palavra, que a sua vida prosperará. Não tenha medo, não desanime, não se espante, porque eu sou contigo onde andares, diz o Senhor. Não se preocupe. Nós declaramos que uma mente renovada, uma mente transformada, revestida, Pai, como o cérebro é revestido, nós declaramos, Pai, reveste da tua presença, para que nada, dados malignos não alcance os pensamentos dela, e não diga, só diga o que ela é, não o que ela não é. Ela é sim mais que vencedora em Cristo Jesus, que ela vai avançar sim, que o chamado dela é verdadeiro, que ninguém vai impedir aquilo que Deus já construiu no coração dela, na vida dela. Nós declaramos ajuste sobrenatural sobre a vida dela, Pai, e que tudo que o Senhor tem prometido, Tu vai cumprir na vida da pastora Neide, em nome de Jesus. Amém, amém. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos